Fala galera do canal Trajando Química, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, vamos falar sobre as grandezas químicas. A primeira grandeza química que nós vamos trabalhar é a massa atômica. Presta atenção, massa atômica você não pode confundir com massa molecular. No próximo vídeo a gente vai falar sobre massa molecular. Primeiro por massa atômica. Massa atômica é representada pela letra U, e o que vem a ser a massa atômica? A definição dela não é tão importante, porque a gente vai apenas utilizar o conceito de massa atômica na massa molecular ou outras grandezas químicas. A massa atômica ela vai indicar quantas vezes o átomo ele é maior do que uma unidade de massa atômica. E esse cálculo vem lá do carbono 12. Mas isso não importa muita gente. Eu vou deixar passando aqui para você a definição do que é massa atômica. O que a gente precisa entender de massa atômica é como que ela é constituída, porque às vezes cai na prova para você dizer a massa atômica de tal elemento. E como que isso funciona? Vamos lá, eu vou ter um exemplo aqui. Nós temos os isótopos do magnésio. O que é isótopo? Lembrando a aula anterior, que eu vou deixar passando aqui no card. Isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons. Então, o magnésio, né, que são os isótopos do magnésio. Magnésio 24, 25 e 26. Então, como que é calculado a massa atômica de um elemento? Vamos lá. Na natureza, o elemento magnésio ele é encontrado como magnésio 24, 25 e 26. Só que cada uma dessas quantidades de magnésio é encontrado numa certa proporção. Vamos lá. O magnésio 24 ele tem massa atômica de 23,895. E a porcentagem que ele é encontrado na natureza é de 78,99%. Já o magnésio 25, ele tem massa atômica de 24,986 e a sua porcentagem na natureza que é encontrada é de 10%. E o magnésio 26, 25,892 né, de massa atômica e a sua porcentagem é de 11%. Então, como que é feito o cálculo para saber a massa atômica do magnésio que está lá na nossa tabela periódica? A gente vai pegar cada uma da massa atômica de cada magnésio, certo? E vai multiplicar pela sua quantidade que é encontrada e somar com as demais, como a gente pode ver o cálculo aqui. O primeiro magnésio, 24, ele tem 23,895, quase 24, né, que é por isso que o número está aqui, vezes a porcentagem que ele é encontrado, 79%, mais o magnésio 25 vezes a sua porcentagem que é encontrado, mais o magnésio 26 e a sua porcentagem que é encontrado. Tudo isso dividido por 100%. Fazendo esse cálculo, a gente chega ao número de 24,31. Se você olhar na tabela periódica, você vai encontrar exatamente isso, que a massa atômica do magnésio é 24,31. Então, o que a gente precisa saber de massa atômica? A massa atômica, a definição vai estar lá, que é quantas vezes um átomo é maior do que uma unidade de massa atômica. Só que a gente precisa saber de massa atômica, que é o seguinte: a massa atômica de um elemento ela vai ser determinada pela porcentagem de cada uma dos seus isótopos. Isso serve para o magnésio e para todos os outros elementos. E assim a gente define o que é massa atômica. A massa atômica, às vezes a gente acha esse tipo de exercício exatamente dessa forma, né, em alguns vestibulares, mas é muito difícil. Só que a gente precisa saber massa atômica para a gente ir para a nossa próxima aula agora, que vai ser de massa molecular. Pessoal, agora dando continuidade, a gente vai falar sobre a massa molecular. O que é a massa molecular? A massa molecular nada mais é do que o somatório da massa atômica de cada elemento que constitui a molécula. Ou seja, vamos ver por exemplo que fica bem fácil. A molécula de água, H2O. Cada hidrogênio ele vai ter uma unidade de massa atômica. Isso, professor, mas como que eu vou saber isso? A questão vai te dar ou vai ter uma tabela periódica para você poder consultar. Então, cada hidrogênio possui uma unidade de massa atômica e cada oxigênio 16. Para a gente calcular a massa molecular, é só a gente somar. Só que aqui nesse caso nós temos quantos hidrogênios? 2. Então, 1 vezes 2, 2. O oxigênio só tem um mesmo, 16. 16 mais 2, 18.
lembrando da unidade U, nesse caso, quando você está colocando 18U, você está dizendo que a massa molecular da água é 18 unidades de massa atômica, certo? Então vamos para outro exemplo. Essa molécula aqui é uma molécula bem conhecida. Se você sabe, não deixe de colocar aqui nos comentários. Então vamos lá, o carbono possui 12 unidades, o hidrogênio 1, oxigênio 16, certo? A massa atômica deles, 12, 1, 16. A gente quer saber a massa molecular, né, dessa molécula aqui. A gente sabe individualmente o carbono tem 12 de massa atômica, o hidrogênio 1 e o oxigênio 16. Para a gente saber a massa molecular, basta a gente somar. Então aqui como é que ficaria? A massa molecular do C6H12O6 ficaria como 12 vezes 6, certo? 12 vezes 6 mais o que? 1 vezes 12 mais 16 vezes 6. Se a gente soma tudo isso aqui, a gente vai ter que a massa molecular do C6H12O6 é igual a 180U, ou seja, a massa molecular é 180. Quando a gente coloca esse U aqui, a gente está dizendo que a gente está falando de massa molecular. Se a gente colocasse outra unidade, seria massa molar, por exemplo, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, massa atômica é a massa de cada elemento. A massa molecular vai ser o somatório dos elementos que constituem aquela molécula. Isso é algo que cai direto nas provas, você precisa saber, né, calcular a massa molecular de alguma molécula. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal. Um abraço e até a próxima.